Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical Hora de Saúde. Hora de Saúde é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e para o mundo inteiro pelo link tvrba.com.br. Essa semana eu soube que nós temos uma espectadora chamada Tabata na Nova Zelândia, lá do outro lado do mundo. São 16 horas de diferença daqui para lá. E os espectadores normais do Canadá até o Rio Grande do Sul, passando pelo Amapá, e dos Estados Unidos até a Noruega, Suécia, onde nós temos amigos, ou seja, o mundo inteiro. Este programa ele tem um apoio da Macedo Hospitalar, que monta os hospitais da nossa região, do Shopping da Saúde, que vende tudo que você precisa em termos de saúde, de oxímetro, a cama hospitalar, tudo isso, o Shopping da Saúde. Do Hospital Oncológico Sion, que é a nossa mais nova referência de tratamento de câncer aqui na nossa região, e da Neurogênesis. A Neurogênesis tem tudo em termos de tratamento neurológico. Neuropediatria, neuroclínica, neurocirurgia, neurointervenção, capitaneada pelo professor Dr. Eric Pascoal, ali na municipalidade, número 985, a 2 quadras saindo da DOCA. Neurogênesis, tratamento neurológico em Belém, a referência nossa é a Neurogênesis. E, iniciando o programa, hoje, uma convidada muito especial, foi minha aluna, eu fico tremendamente orgulhoso quando um aluno meu, desses que deram certo e se destacaram na ciência, voltam aqui. A professora doutora, eu vou ler o nome dela inteiro, Tânia do Socorro Souza Chaves. A Tânia Chaves, que foi minha aluna, que formou em 91 na Universidade Federal do Pará, fez residência na Escola Paulista, depois fez especialização em doenças infecciosas no Emílio Ribas. Esses lugares são referências mundiais. Depois ela fez mestrado e doutorado na USP, outras referências mundiais. Hoje ela é professora da UFPA, do CESUPA, e é pesquisadora da nossa referência MOR, na região, que é o Instituto Evandro Chagas. Ela é a nossa convidada de hoje. Tânia, super obrigado por ter vindo, super obrigado por estar aqui. E vamos começar por uma coisa que ninguém sabe, nem eu sabia. O que é medicina de viagem? E obrigado por ter vindo, Tânia. Obrigado mesmo. Professor, bom dia. Eu não vou quebrar o protocolo, vou lhe chamar de professor, porque o professor Eduardo Costa é daqueles professores que ficam no nosso DNA também para sempre. Então, foram muitos aprendizados. E aqui quem tem que agradecer sou eu, essa oportunidade de estar, sendo entrevistada pelo senhor, para mim isso é uma honra, e falar um pouco da minha trajetória e exatamente da minha linha de pesquisa que eu trouxe quando eu retornei de São Paulo aqui para o Instituto Evandro Chagas. A medicina de viagem, na verdade, ela é uma área de atuação médica multidisciplinar que surgiu no final da década de 60 entre os países desenvolvidos da América do Norte, os países europeus, para dar uma resposta ao crescente e exponencial deslocamento das pessoas ao redor do mundo. Por que isso?
essas pessoas saíam de áreas desenvolvidas, que tinham uma ampla cobertura de saneamento básico e que, portanto, não tinham ou tinham muito pouco as doenças tropicais conhecidas, né? Que hoje, justamente, a gente fala que as doenças infecciosas, eu acho, não é hoje, elas sempre, nunca precisaram de passaporte ou de visto para atravessar as fronteiras. Então, o cerne da medicina de viagem é a prevenção, né? Então, o objetivo principal é a proteção individual, que isso impacta no coletivo. E nessa prática de prevenção, uma das atuações da medicina de viagem é a orientação dos indivíduos antes da viagem. Por exemplo, se o senhor vai desenvolver um projeto, vai fazer uma consultoria em algum país da África ou da Ásia, é importante passar com um praticante da medicina de viagem para lhe orientar não somente com relação às vacinas que são necessárias para reduzir o adoecimento durante as viagens ou mesmo após, e que isso também tenha um impacto coletivo. Porque quando eu, por exemplo, lhe oriento a vacinar para febre amarela ou para sarampo, isso vai ecoar no nossa discussão daqui a pouquinho, que é sobre a imunidade de rebanho. Então, quando eu lhe protejo ou lhe vacino para sarampo ou para febre, especialmente para sarampo, eu me refiro, se o senhor estiver numa região que tenha a doença, você não só não vai adquirir, como também não vai trazer esse vírus importado. Então, foi com esse objetivo que surgiu a medicina de viagem, que ela está difundida no mundo inteiro. Em 1981, foi a primeira conferência internacional de medicina de viagem. Em 1991, a Sociedade Internacional de Medicina de Viagem, a ISTM, ela foi fundada, né, com expertise de diferentes áreas, porque essa é uma característica da medicina de viagem, a multidisciplinaridade. Então, nesse meio a gente consegue interagir com pediatras, com clínicos, obstetras, infectologistas, vacinologistas, geriatras e todas as áreas da medicina interna. Então, em 91 foi criada a Sociedade Internacional de Medicina de Viagem, que tem o site, que é muito interessante. Existem clínicas de referência no mundo inteiro. Existe uma network, inclusive, que é o GeoSentinel, que é um banco de dados em que a sociedade agrega, coleta todos os casos de agravos em medicina, em viajantes, e que tenham eco na saúde coletiva. Um exemplo que nós estamos vivendo agora e outros exemplos que nós já vivemos atualmente, como, por exemplo, foi assim com o H1N1, com a febre de chikungunya, com a própria Zika vírus, com a febre do oeste do Nilo, com a encefalite de St. Louis, enfim. A medicina de viagem, ela perpassa por todas essas áreas, e o seu objetivo principal é a prevenção. Uhum. Aqui em Belém, sendo essa tua atividade de trabalho, existe uma espécie de ambulatório, alguém para te procurar para orientar? Por exemplo, imagina que, de repente, eu tenho que ir agora para a China, para algum lugar desses, né? Na minha área tem um congresso de hemodinâmica que todo ano é no segundo semestre na China, e de vez em quando a gente vai. Teria que eu vou procurar isso na internet ou eu vou procurar um ambulatório, algum lugar específico? Então, o Instituto Evandro Chagas nós estamos desenvolvendo, né? Como é uma área nova ela é construída para ela realmente se consolidar. E está na agenda do Instituto, já numa agenda adiantada, para nós anunciarmos, né, para a sociedade essa nova linha, mais essa área
que o Instituto implantará, né, isso balizado também pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, que identificou essa área muito importante, e eu chamo a atenção, professor, especialmente no momento mundial que nós vivemos um importante e crescente aumento dos movimentos migratórios. Então, os movimentos migratórios, eles são observados na Amazônia de longa data, né? Tanto os movimentos migratórios internos como mesmo internacionais. Nós sabemos que o nosso país é um país com uma das maiores áreas de fronteiras do mundo e, portanto, realmente, nesse momento atual que nós vivemos, mesmo antes da pandemia, isso já é uma preocupação. Nós temos, inclusive, projetos de pesquisa já no nosso pipeline do Instituto que estão em fase de execução. Puxa, então... Mas eu acho que eu não respondi a sua pergunta. Se hoje você precisar, é isso que eu quero dizer. Obviamente, o senhor vai se sentir à vontade para entrar em contato comigo, mas o nosso desejo é que isso seja anunciado para a sociedade o mais breve possível, para nós disponibilizarmos esse atendimento. Né? Então, inclusive, uma coisa que a gente tem observado, que eu tenho discutido com a direção da instituição, é que um dos legados dessa pandemia é o teleatendimento, e já estava na previsão deste projeto o teleatendimento de orientação pré-viagem. Porque a medicina de viagem, ela não se resume exclusivamente na orientação pré-viagem. Eu acho que um dos maiores desafios para o praticante clínico que faz diariamente o ambulatório é o retorno, porque o retorno desses indivíduos com algum agravo, em geral, esses agravos, eles o praticante não tem a intimidade e, às vezes, em muitas situações, isso não é só observado no nosso país, mas em outros países, isso tem uma dificuldade, um obstáculo, inclusive, de investigação, por não se ter as plataformas diagnósticas para elucidar aquele diagnóstico. Então, o retorno, sem dúvida, ele precisa ser presencial no momento devido, não é? Mas está, sim, na nossa pauta, e se o senhor precisar, numa situação específica, ou até mesmo, a gente sabe que os jornalistas, eles enfrentam muitos desafios, assim como nós médicos também, nós estamos também dispostos, assim, vamos dizer, extraoficialmente, né, para orientá-los para atender, que eu acho que realmente é muito importante e já podemos dizer que é o primeiro centro, será o primeiro centro da região norte, inclusive com um olhar não somente para o viajante, porque o viajante, conceitualmente, ele é diferente do migrante. O migrante, ele migra por desejo de mudanças de vida ou por condições obrigatórias, né? Quer seja por uma perseguição política, racial, religiosa. Esse imigrante, ele não sai porque ele quer, mas ele sai por uma necessidade, por uma obrigatoriedade. E a gente precisa ter esse olhar também para esse viajante. Puxa, olha, você elucidou agora um monte de dúvidas, porque antigamente a gente achava que só podia adoecer se fosse se meter lá nas florestas do Congo, na África, em qualquer lugar assim. E quando a gente saía da Amazônia, tinha que tomar vacina, porque senão você não podia entrar nos outros países. E era um conceito muito pequeno. Agora você expandiu isso e esse futuro ambulatório, esse futuro serviço do Evandro Chagas vai ser maravilhoso, vai chamar a atenção, até porque hoje todo mundo viaja pelo mundo todo, o mundo ficou pequeno. Sim, é uma expectativa, né? Nós estamos todos nessa expectativa de que logo aconteça. Fala. A gente tem essa expectativa que ele aconteça, e a gente até pode exemplificar os surtos, né? E até dizer mesmo as epidemias de febre amarela que o nosso país tem enfrentado nos últimos 4 anos, né? 2017, 2018, que nós vemos e temos até uma querida amiga muito, muito especial, que é a Zoraide Guerra, que ela fala que a febre amarela pulou a janela. E eu também não fiz infectologia à toa, mas é que por diversos momentos existe uma interseção, até com
a parte poética, literária também, né, que nos remete a essa área tão importante da ciência, né, e das ciências médicas. Com certeza. Mas olha, Tânia, por incrível que pareça, a gente já terminou o nosso horário do primeiro bloco. Passou super rápido. É rápido que passa mesmo. Maravilhoso. Então a gente vai dar um intervalinho e voltamos já já, tá? Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes dos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia, uma vida em nossas mãos. Neurogênesis, com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, devido à intensa solicitação, o Instituto de Cardiologia criou um serviço de eletrocardiograma domiciliar. Você liga para este número aqui e uma equipe altamente qualificada vai na sua casa com todo o sistema de proteção por causa da situação do coronavírus e fará um eletrocardiograma com laudo em tempo real. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes dos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia, uma vida em nossas mãos. Pronto-socorro de cardiologia do Hospital Guadalupe. O pronto-socorro onde os médicos são cardiologistas. Neurogênesis, com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Tânia, uma das razões de eu convidar um pesquisador do Instituto Evandro Chagas, convidar você para vir aqui no programa, foi porque um dia desses um médico amigo meu, foi meu colega até de colégio, de ginásio científico, da época de faculdade, o Naif Daires, ele perguntou para mim assim: Eduardo, faz alguns programas que tu vem falando do coronavírus e eu não vi ninguém falar de imunidade de rebanho. E alguém me perguntou isso, eu não sabia, eu estou perguntando para ti. Aí eu virei para ele e disse: como eu também não sei, eu vou convidar alguém para explicar isso para a gente. E essa semana eu até vi num dos jornais da televisão alguém falando de imunidade de rebanho. O que é isso e o que isso tem a ver com a Covid-19? Explica para a gente, Tânia. Tá bom. É muito interessante a imunidade de rebanho, ou conhecida também como imunidade coletiva. Alguns vacinologistas até preferem mais essa terminologia de imunidade coletiva. De uma forma muito simplista, ela acontece quando os indivíduos vacinados protegem os não vacinados. Eles fazem um cordão, que nós chamamos de um cordão sanitário ou imunitário, de tal sorte que o volume desses vacinados é tão importante que aquele patógeno, que agora é o caso que nós temos é o vírus, o SARS-CoV-2, ele não consegue atingir aquele não vacinado que está ali no meio da população. Então, agora, traduzindo para a pandemia, a imunidade de rebanho ela ocorre quando a população de uma determinada região ela se torna imune, que ela adquiriu as substâncias protetoras, que são os anticorpos, para aquele patógeno, que no caso é o SARS-CoV-2, é o coronavírus, e ela adquiriu numa proporção tão importante que aqueles indivíduos que não tiveram a doença, eles estarão protegidos por esse cordão sanitário ou imunitário. O que isso significa?
quando isso acontece, a pandemia ou a epidemia diminui a velocidade e não há chance para a transmissão. Entretanto, para o SARS-CoV, a taxa de proteção, de imunidade, não é? Por isso que os inquéritos soroepidemiológicos são realizados. Qual a taxa ideal? Nós não temos isso ainda para o SARS-CoV. E eu só gostaria de lembrar que nós vamos fazer 7 meses de doença, o que é muito pouco para a ciência e em medicina, para a gente compreender todas as áreas, todos os setores que esse vírus ele altera, né? Para a gente ter esse conhecimento claro. Então, por isso existem os modelos matemáticos. Os modelos matemáticos, eles são interessantes e, às vezes, podem ser controversos, e muitos pesquisadores, alguns, os mais clínicos, até não lidam muito bem com esses modelos, porque eles podem extrapolar ou subestimar. Então, os últimos estudos que têm saído pelos especialistas, pelos matemáticos, inclusive tem um professor que é da Fundação Getúlio Vargas, o professor Eduardo Massad, que ele é matemático e é físico também, e ele é consultor para essas discussões. Ele discute que para a imunidade do SARS-CoV é cerca de 45% da população que tivesse tido a doença para proteger as demais. Só que para que isso aconteça, nós precisaríamos aí ter 2 ou 3 anos de doença, de infecção. E qual é o eco disso? O eco é que nós não temos ainda uma vacina e, portanto, por isso que é necessário que nós mantemos as medidas não farmacológicas, que aqui eu chamo a atenção, que é o distanciamento social. Então, a hora que nós vemos que o mundo está abrindo as suas portas, e especialmente voltando a falar da medicina de viagem, eu recomendo nesse momento que as viagens não essenciais elas não sejam realizadas. Nós ainda não temos uma vacina. As vacinas, elas entram com uma participação significativa nessa imunidade de rebanho, e é o ideal que nós já tivéssemos, né? Mas elas ainda estão em curso, tem somente 2 que estão em fase 3 do estudo clínico, né? Uma delas ainda nem começou a vacinação, nem começou o estudo, mas já está sendo muito bem divulgado pelo Butantan. Então, a imunidade de rebanho, ela precisa realmente, nós precisamos ter indivíduos com anticorpos protetores, com essa imunidade definida. E hoje, professor, se o senhor me perguntar qual é o correlato protetor imune para o SARS-CoV, nós não sabemos. Nós estamos aprendendo e esperamos aprender num espaço curto de tempo para que, de fato, as novas tecnologias, como as vacinas, elas cheguem à população de forma ampliada e que a gente possa ter uma vida normal, mesmo sabendo que o SARS-CoV-2 ele veio para ficar. Então, o SARS-CoV-2 ele vai ser como, por exemplo, o influenza, que causa grupe. Então, todos os anos existe uma população de risco que vacina para gripe. Então, a cepa, ela muda, né? Anualmente, porque o vírus da gripe, ela tem essa característica. Para o SARS-CoV, muita coisa nós estamos aprendendo, né? Nós estamos ainda, tem uma agenda imensa, né? A semana passada, eu visitei rapidamente o PubMed e cliquei em SARS-CoV-2 ou Covid. São mais de 28 mil publicações nesse espaço de 6 meses. Realmente... é um número espetacular, não é? É fantástico isso, mas também nós sabemos das limitações de muitos desses estudos. Mas eu quero só dizer que realmente a ciência, ela é soberana e deve ser tratada dessa forma, porque também são esses estudos que têm nos trazido algumas evidências para nos guiar para as próximas fases do enfrentamento dessa pandemia. Certo. Tânia, o nosso tempo está acabando. Eu acho que eu vou ter que te convidar de novo daqui a umas 2 semanas para a gente continuar essa discussão, até porque eu queria que tu comentasse sobre a Suécia,
sobre países que acreditaram na matemática, a mortalidade aumentou, né? Por causa disso, eu preciso que você volte para comentar. Eu acho que daqui a 2 semanas eu vou te informar de novo para a gente continuar esta conversa. Mas como a gente só tem mais 1 minuto, suas considerações finais, e a gente sempre dedica o programa a alguém da ciência ou da família, mas isso fica a critério teu hoje. Então tá. Bom, muito obrigada, professor. Vai ser um enorme prazer, novamente, estar com o senhor. E eu gostaria, novamente, de relembrar que esse é o momento de nós pensarmos no coletivo, de nós compreendermos que nós estamos diante de um novo agente, de uma nova doença, para a qual nós temos muito mais dúvidas do que as certezas que nós gostaríamos. Então, muitas respostas nós estamos para ter e estamos um pouco longe disso. E assim, eu gostaria muito de dedicar este programa para os meus mestres, como, por exemplo, o senhor, que é um prazer enorme, né? Eu acho que isso, para mim, é uma situação muito especial de estar sendo entrevistada por um mestre que foi meu professor, a gente, né, é eterno mestre, e eu dedico também àqueles que, com certeza, participaram grandemente, né, com toda essa minha trajetória, que são os pacientes, né? E a oportunidade, sem dúvida, que o conhecimento e a ciência me deram e que dão, já que a ciência, eu falo que ela é democrática e o conhecimento está aí para todos. Obrigado, Tânia. Super obrigado a você. Super obrigado ao Instituto Evandro Chagas, que me encaminhou você para dar essas informações todas. E logo, logo a Tânia vai voltar para continuar. Daqui a 2 semanas ou 3 semanas, esse conhecimento vai estar mais aumentado e ela vai nos explicar detalhes de tudo isso, que infelizmente o tempo foi pequeno. Pessoal, uma semana iluminada para todos. Tá? Obrigado, Tânia. Obrigado pelo reconhecimento do professor. Muito obrigada. Eu fico muito orgulhoso quando os meus alunos vêm aqui e que deram certo. Foram, como você falou, às vezes a ciência é necessária. Deixa eu fazer um comentário final. Uma vez um professor me disse, nós que estudamos, que estamos constantemente estudando, a gente tem que escolher em ser ou ter. Né? Se você escolhe ter, nunca vai ser. Se você escolhe ser, até que dá para vir a ter. Mas tudo bem, mas é para pensar. Um abraço bem grande, pessoal. Uma semana iluminada para todos. Até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.